Bom dia, povo abençoado. Hoje a palavra que nós vamos compartilhar está lá no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 28. Espero que vocês estejam bem e bem estejam as suas famílias. O amigo aqui já veio cedo. Eu já plantei uma pereira lá, uma macieira de uma tal maçã Eva, que eu tenho que pesquisar agora para ver se é boa, mas eu acho que é boa, né? E uma laranjeira e umas 100 mudas de alface, mas 100 mudinhas de couve na horta. Daí também eu já trabalhei de advogado aqui, já olhei meus processos, no que tem que fazer hoje. E daqui a pouco eu vou trabalhar de pintor, que vou passar uma massa corrida aqui. E lá fora tá o meu amigo Cleverson trabalhando, terminando os negocinhos, batendo essas batidinhas aí. Os cachorrinhos, antes que vocês perguntam, o Totô tá no fogão, a Axa tava ali no sofá agora há pouco, agora não sei pra onde é que foi. Mas tomando chazinho de hortelã fresco aqui. E se vocês querem saber, isso me faz muito feliz. A palavra de Deus diz assim: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Tem uma parábola legal que Jesus fala do publicano e do fariseu, né? Que o fariseu chegou para orar na frente do templo, ergueu as mãos assim e falou: Ah, meu Deus, que bom que eu não sou como esse publicano, que bom que eu não peco, que bom que eu sou isso e aquilo. E o publicano chegou lá para orar e pôs a mão assim na cabeça e falou: Misericórdia, Deus, não posso nem chegar perto do Senhor porque sou pecador, me perdoe. E daí Jesus falou que o publicano foi justificado, né? E aí vocês entendem essa questão de justiça e justificação, né? Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos justificados pelo sangue dele, não pelas nossas obras, nossos atos e nossas virtudes. Nós somos justificados pelo sangue dele. Como Jesus fala aqui que os fariseus vão chegar, foi depois das meretrizes e dos publicanos, imagine, né? Chegar assim, depois das moças e dos que não são judeus, que isso que era publicano, era o que não era judeu, né? É o Shexel, que falei pra vocês esses dias. Sabe da onde essa história? Eu assisti um filminho de judeu, e daí o que tava casando o que era judeu tava casando com a moça que não era judia, né? Daí o pai dele falou: vai casar com essa Shixa. Daí eu tive que ver, né, o que era Shixa. Shixa era a mulher que não era judia, né? E o cara que não é judeu deu Shexel. É um termo pejorativo, mas quer dizer o que não é da turma deles lá, dos judeus. Daí, então imagine aqui, né, como se ele dissesse: as prostitutas e os Shexel vão entrar antes de vocês no reino do céu. E os fariseus eram religiosos, ficavam tentando pegar ele. Imagine o bizu que dava, né? Mas, gente, assim como eu falei para vocês quando a gente analisou a parábola do filho pródigo sobre os 3 aspectos do pai, do filho mais novo e do filho mais velho, porque sempre que eu escutava essa parábola, eu me colocava na condição do filho mais velho, né? Eu achava injusto aquilo. Mas não, eu era o mais novo, eu era o complicado da história. Então, graças a Deus que é assim, e que o pai recebe a gente de volta. E aqui também é legal, porque vocês pensam assim, sabe? Eu fico aqui falando da palavra de Deus, muitos que assistem aqui, ou a maioria são gente que me conhece, né? E alguns são gente de fora, que dizem: Nossa, o Marco e tal, lá tinha o pessoal de Fortaleza, esses dias estava falando do vídeo lá e pedindo. Mas tudo bem, eu sou um teólogo hoje, e eu tento hoje levar uma vida correta, tá?
Mas vocês sabem que não é assim. E não precisa vocês terem me conhecido antes de saber que não era assim, né? Eu era complicado, eu era cagado, né? Só fazia coisa errada. Então, para mim, essa palavra aqui, que serve muito na minha vida, é a palavra assim: publicanos e meretrizes entrarão adiante de vós no reino dos céus. Por quê? Porque por essa palavra eu, Marco, sou salvo. E você possivelmente também. Porque nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos do sangue dele. Precisamos da graça. Porque é ele, quando a gente erra, chega na presença do Pai e mostra as mãos com os furos. E diz assim, ó, foi por causa do Marco, foi por causa do Joãozinho, da Marezinha, que estão esses furos aqui. Eu paguei o pecado dele lá. Então, essa palavra é maravilhosa para nós. A gente tem que ter essa humildade. Aí, se você tiver essa humildade de entender essa situação, você volta lá naquela cena da mulher que lavou os pés de Jesus lá, e daí o pessoal ficou tudo escandalizado porque ela era prostituta e tal, né? Jesus falou assim, ó, quem muito foi perdoado, muito amou. Então, quanto mais a gente fez coisa errada e quanto mais tem noção de que hoje nós somos salvos, somos de Cristo, e isso foi dado para nós de graça, apesar da nossa torpeza, a gente ama a Deus. E daí você é incentivado a ler a palavra dele, a tentar fazer a vontade dele, agradar o coração dele, porque você dá valor para o que ele fez. Agora, se você se achar que nem o fariseu, né? Uma pessoa muito correta, uma pessoa muito boa, uma pessoa que não tem pecado, aí você está dizendo assim, eu não preciso do sangue de Jesus, e daí fica complicado, né? A situação fica complicada porque para você cumprir os 365 mandamentos da lei lá, que uns dizem que são 625 e tem bolas, né, que não são só os 10, mas ninguém consegue cumprir. Então, nós precisamos da graça, precisamos do sangue de Jesus. E aí a gente volta, né? A gente volta a cada coisa que a gente fez errado na vida, a cada coisa que nos envergonha de ter feito, e você lembra daquelas mãos perfuradas, e você vê que o sangue dele pagou por todas as nossas bobagens, né? Ele não estava lá fazendo aquelas bobagens, nós estávamos. A responsabilidade é nossa. Mas, meu querido, depois que a gente entende isso, aí a gente tem a responsabilidade de fazer o que ele disse para aquela mulher, né? Do tanque. Ele falou, vai e não peque mais. Né? Que o pecado seja só um acidente na tua vida e na minha. Muito eventual e muito raro. E não mais uma forma de viver como foi antigamente. Que Deus te abençoe muito e a tua casa.